Será que é vontade do Senhor curar os enfermos? Então vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Uma das coisas que nós podemos deixar escapar é que ninguém que procurava Jesus para ser curado voltava sem ser curado. Eu separei aqui alguns versículos que falam sobre isso, que todos que procuravam Jesus, eles eram curados. E todos são todos, né? Não são alguns, não são aqueles que eram mais santos, menos pecadores, aquele que o Senhor olhou e falou, unidunité vai ser você. Até porque aqueles que estavam vindo, eles não eram crentes ainda em Jesus, né? Jesus estava iniciando seu ministério. Então Jesus curava todos que vinham pela fé, porque eles vinham porque eles tinham fé, eles estavam apresentando uma fé de que eles poderiam ser curados por ele. E aí eu separei aqui alguns versículos que falam sobre isso. O primeiro é Isaías, que é quando há a promessa, né, de que Jesus viria e levaria o pecado e também as enfermidades e as doenças, né? Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui era uma profecia do que aconteceria, que ele viria e ele levaria não somente as transgressões, mas ele levaria também as nossas doenças, né? Que fala que nós fomos sarados pelas pisaduras dele. Tudo aquilo que ele sofreu não foi somente para trazer a salvação, mas também para trazer cura, né? Em Salmo 103:3, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Em Mateus 10:8, ele dá instrução aos discípulos, né? Ele envia os discípulos para que eles fossem anunciar a chegada do reino de Deus e também curassem os enfermos e expulsassem os demônios. Então ele fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Até ressuscitar os mortos, né? Então, será que era só para eles essa ordem? Não era só para eles, né? Abrindo um parênteses aqui, porque esse é um tema para um outro vídeo. Mas essa ordenança não foi só para os discípulos, porque ela é para todo aquele que viria se tornar discípulo, ou seja, até hoje, né? É uma ordenança para a igreja, é para todos nós, né? Essa ordenança é para todos nós. E de curar os enfermos, expulsar os demônios, o Senhor deu autoridade para a igreja, que somos nós. Em Mateus 8:2-3, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Esse versículo aqui mostra que Jesus, ele quer. Ele tem o sim, né? A palavra fala que ele tem o sim e o amém para todas as promessas de Deus para nós. Em Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Mas por que então existem as doenças? Porque como uma herança que a gente recebe aquele papel que a gente tem direito a uma herança. A gente recebe um documento que a gente tem direito a uma herança. Mas se a gente não for atrás, se a gente não for lá tomar posse, a gente não vai receber. Se a gente tem um documento que diz que a gente tem direito a uma herança, mas a gente nunca vai lá tomar posse, né? Meu padrasto, ele tinha direito a uma herança da antiga esposa dele, né? E ele decidiu abrir mão, porque ele tinha que fazer a papelada do casamento para viajar, ele e minha mãe, enfim. E ele decidiu abrir mão. Ele tinha direito à herança? Ele tinha,
Mas ele quis ir atrás? Não. Então, ele não tomou posse. O recebimento não é automático, né? A pessoa tem que ir lá manifestar o interesse, eu quero tomar posse, e tomar posse. Então, o que ocorre é que o inimigo, ele mesmo ilegal, ele quer permanecer nas nossas vidas, né? Ele não saiu da presença do Senhor no céu de bom grado. Ah, eu vou embora daqui, eu vou sair daqui. Não, ele teve guerra no céu, a Bíblia fala, e ele teve que ser expulso. Então, na nossa vida é da mesma forma. É guerra, né? Na Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os dominadores, os espíritos das trevas. Então, do mesmo jeito que houve guerra no céu, há uma guerra para a gente travar aqui contra as trevas. E ele não sai se não for expulso. Então, da mesma forma que Deus expulsou ele do céu, nós temos que expulsar ele também do nosso caminho, da nossa vida. E é ele que causa. E como é ele que causa as enfermidades, nós temos que usar a autoridade do nome de Jesus, que ele já nos deu, para fazer isso. Então, o próximo versículo é Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Existem doenças que elas estão relacionadas ao pecado, né? Por isso que muitas vezes o Senhor falou aqui, né? Se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque são brechas, né, que são abertas, onde o inimigo consegue acessar a vida da pessoa. Por isso que teve momentos que o Senhor, ele falava, né, seus pecados estão perdoados. Naquela passagem que fala sobre aquele paralítico que foi colocado pelo telhado, pelos amigos, o Senhor, ele falou, seus pecados estão perdoados. E aí os fariseus ficavam perplexos por ele falar isso, porque só Deus tem poder para perdoar pecados, né? E ele, como Deus, ele poderia perdoar pecados. Então, Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Porque aquela enfermidade estava relacionada a fatos que tinham acontecido na vida dele, pecados que ele tinha cometido. E algumas vezes Jesus falava, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, né? Então a gente vê que tem relação. Em Marcos 9, 23... E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então aqui, esses versículos falam sobre a fé, porque a gente não consegue nada com Deus se não for por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em Marcos 11, 23, fala, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo é tudo. Então, muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo porque a gente não manifestou a fé para que aquilo acontecesse, né? Diga esse monte. Então, fale com o monte, qual o monte que você está precisando vencer na sua vida. A gente precisa falar com os montes. São os problemas, são as lutas, são as dificuldades, são as doenças. Seja qual nome esse monte tiver, você tem a autoridade dada por Jesus para declarar que ele saia do seu caminho. No nome de Jesus. Em Mateus 17, 20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. Se você tiver fé como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, você vai mover um monte de lugar. Meu Deus. Marcos 5, 28 a 34. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então alguém pode pensar, mas tenha vontade de Deus. Não é só eu querer, eu quero, mas eu preciso saber se é da vontade de Deus. Como assim você não sabe se Deus quer?
toda a palavra mostra que Deus quer. Todos esses versículos e tem outros mais, muitos mais, dizendo, provando, mostrando. A maior prova de que Deus quer foi que tudo aquilo que Jesus passou no nosso lugar. E a Bíblia fala que foi para a salvação e foi para trazer cura para nós. Então tudo aquilo que ele passou não pode ter sido em vão. A gente tem que tomar posse daquilo que ele trouxe para nós na cruz, tudo aquilo que ele conquistou para nós na cruz. E foi vida abundante que ele fala que ele veio trazer. Então essa passagem, que ficou por último, é como se fosse a última pá de terra para enterrar toda dúvida que você porventura tinha de que Jesus, de que Deus deseja ou não a minha cura. Essa passagem, ela mostra que uma mulher, ela disse consigo mesma: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu não preciso nem que ele olhe para mim, que ele coloque a mão na minha cabeça. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então ela foi movida por essa fé. E essa fé foi que curou ela. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Então o fluxo devia ser bem grande, né? Porque ela sentiu que parou. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? A multidão estava apertando ele. Como que ele pergunta: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Porque alguém tocou diferente. Alguém tocou cheia de fé, né? E foi aquela mulher. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido com ela, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela não podia sair no meio das pessoas com aquele problema que ela estava do fluxo de sangue. Mas ela se encheu de coragem e falou: eu vou e vou ser curada. Então ela tinha medo por isso, porque ela não podia estar ali. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, esse versículo prova que se você tiver fé, como essa mulher teve, ela não foi pedir uma oração. Ela disse, ela determinou: se quando eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Então é isso que você precisa, determinar com fé. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida, não só para cura, mas para qualquer outro milagre, qualquer outra coisa que a gente necessita na vida, declarar. Isso também é tema para um outro vídeo sobre o poder da declaração da palavra. Aquilo que a gente declara que está alinhado à palavra não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer. Não importa quanto tempo leve, todo dia você tem que declarar: eu sou curada, eu sou liberta, eu sou livre, Jesus me fez livre. Então todo dia você declara: hoje não aconteceu a minha cura, hoje eu ainda não vi com os olhos físicos, mas eu creio que eu verei, eu tô vendo pelos olhos da fé. Jesus levou as minhas enfermidades, levou todas as minhas dores, ele levou as minhas transgressões, ele me fez limpa, pura, ele me fez justificada. Todos os dias você declara: eu sou curada, eu sou livre, eu expulso todo o mal, eu expulso toda a enfermidade, eu não aceito, eu rejeito em nome de Jesus e tomo posse da minha cura. É isso todos os dias. Hoje você não viu, amanhã você declara de novo. E é a persistência, porque Jesus falou da persistência, né? Que nós temos que ser perseverantes na fé. E um dia você vai acordar e você vai ver que você está curado e você vai poder dar o seu testemunho e vai fortalecer e animar a fé de outras pessoas e vai mostrar para elas que elas também podem ser curadas. Se você não desistir, se você perseverar, então persevere na fé, mantendo a fé. Porque o Senhor, Ele colocou a fé dentro de cada um de nós. Você tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, você só precisa exercitar. Amém?